E no último dia 10 de novembro de 2024, o MacBook Air completou 4 anos, aniversário de 4 aninhos desse aparelho aqui. Depois de procurar uma máquina que fosse portátil, potente, leve e com bom custo-benefício, ter passado aí por Dell, Lenovo, Acer e pesquisado sobre Samsung, Asus e outros, eu cheguei à conclusão de que o MacBook Air era a melhor opção para mim. Você quer entender por que eu escolhi essa máquina e o que ela oferece? E se ela vale a pena em pleno 2024? Fica aí nesse vídeo que eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de escolha e por que ele me atendeu tão bem. E aí pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê. Nesse canal nós falamos sobre livros, sobre teologia, mas assim, algo que envolve tudo isso tem a ver com a ferramenta de trabalho que a gente usa, tanto para estudo quanto para o próprio vídeo aqui. A minha máquina atual é um MacBook Air e eu gostaria de compartilhar com vocês por que eu adquiri essa máquina. Se ela tem funcionado para mim, o que eu estava buscando nela, mesmo sendo há muitos anos, a minha vida toda, um usuário Windows. Eu sei que o MacBook Air é um queridinho de muita gente, é um aparelho extremamente fino, uma construção extremamente robusta, e eu sei que para muita gente é um grande sonho de consumo, mas não é o meu caso. Eu não estava sonhando com isso. Bom, eu sempre fui usuário Windows, já passei por vários notebooks como Intelbras antigão, já tive um Samsung antigão, já tive um computador Acer com chip i3, já tive um Dell, o Dell eu gostava bastante. E meu notebook mais novo, o último, era um Lenovo IdeaPad Gaming 3i, eu gostava bastante dele. Mas a verdade é que quando eu comecei o canal, e eu tinha na época o Acer Aspire 3, eu acho, não lembro o nome. Ele era muito básico e ele não aguentava fazer as edições de vídeo que eu faço aqui. E eu lembro que nessa época eu queria muito trocar de notebook. E sim, nessa época eu cheguei a cogitar comprar um MacBook. Eu lembrei disso. Na verdade, o Facebook me lembrou disso recentemente. Mas assim, passou pela minha cabeça, mas não era uma possibilidade real. Só passou rapidamente. O notebook que eu adquiri logo depois foi um Dell de 14 polegadas. Eu lembro que tinha alguns aparelhos mais portáteis, mas eu peguei um grossão mesmo porque eu queria ter muito armazenamento e eu não me importava com peso na época, né? E a verdade é que com o passar do tempo, eu fui percebendo que portabilidade era algo muito importante para mim. O notebook da Dell eu usava na época que eu estava estudando seminário, carregava muito na mochila, junto com outros livros e marmita, então ele fazia muito peso, eu acabei vendendo ele. Depois eu adquiri um notebook Xing Ling, comprei na Banggood, eu acho, foi tipo R$800, mas o negócio era extremamente precário. Enfim, ele parecia um netbook que imitava um MacBook. Ele tinha essa carcaça, essa aparência aqui. Mas por dentro, inclusive, eu cheguei a abrir para ver se dava para fazer upgrade. Todo o computador se resumiu a uma placa-mãe e todos os componentes mais ou menos desse tamanhozinho assim. Era horrível. Depois eu tive um Lenovo 330S e esse sim me atendeu bem por bastante tempo. Até que fazendo experiência de uso de câmera como webcam, com placa de captura. Ele não estava aguentando porque ele não tinha uma placa gráfica. Foi aí que eu adquiri um notebook gamer. Mas assim, a verdade é que ao longo desse tempo eu vi portabilidade é o que eu precisava. Eu queria um computador que eu pudesse levar para qualquer lugar, sem que fosse um incômodo. Eu não queria ter que cogitar, será que eu preciso carregar esse computador, carregar esse peso? Não queria estar preocupado com isso. E eu queria um computador que eu pudesse usar a qualquer momento que eu quisesse. Seja na mesinha da poltrona do avião, seja em um ambiente de viagem que estiver me recebendo numa escola teológica ou num banquinho ali aguardando a minha vez da palestra, seja visitando meus pais ou na praça de alimentação do shopping. Enfim, onde quer que eu estivesse, eu queria ter a possibilidade de simplesmente pegar o notebook da minha mochila, abrir e usar. E obviamente ele precisava ter uma potência suficiente que me desse conta de tudo que eu preciso. Pensando nisso, eu percebi que o MacBook era a melhor opção para mim, inclusive em custo-benefício, que é uma coisa que eu sei que pouca gente associa com Apple. Apple e custo-benefício são quase inimigos. Não quando falamos desse dispositivo aqui, vocês vão entender. Bom, o que eu preciso realmente? Quais são as minhas atividades? Eu sou pastor presbiteriano, eu sou estudante de mestrado em teologia, sou youtuber, gerencio esse canal aqui sozinho, sou gamer, ou talvez gamer seja uma expressão muito pesada, e se eu colocar dessa forma as pessoas vão exigir muito de mim e eu acho que eu prefiro dizer que eu gosto de jogar uns joguinhos de vez em quando. Então, tendo posto essas atividades e como eu uso o computador e o que eu espero dele, algumas características eram fundamentais para eu escolher qual seria o meu próximo computador. Eu precisava de performance, obviamente. Acho que as duas coisas mais pesadas, fundamentais que eu uso são o software bíblico Logos, que é um programa de estudo bíblico talvez o mais conhecido e mais completo que existe hoje, e edição de vídeo. Basicamente em Full HD, mas de vez em quando eu gosto de arriscar um 4K. Eu também queria portabilidade, era uma característica que eu almejava muito, para poder fazer as minhas leituras onde quer que eu estivesse, fazer escrita, digitação
onde quer que eu estivesse, com facilidade. Eu queria algo que fosse jogável também. Gosto muito da franquia Need for Speed, gosto de Age of Empires, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs, Call of Duty, Dota 2... Enfim, eu gosto de jogar uns joguinhos de vez em quando. E obviamente que precisava ser um preço mais acessível. Eu não tava ali com um budget muito bom para um investimento. Então vamos lá, vamos comentar essas características. Primeiro, performance. Alguns computadores têm performance de sobra, né? Se eu quisesse algo com muita performance e portátil, eu tinha ali, por exemplo, um Dell XPS ou um Alienware, ou até mesmo um Asus ZenBook 14. Só que essas são máquinas extremamente caras, na faixa dos 10 mil reais para cima. Isso é totalmente impossível para mim. E como são essas coisas no MacBook Air? O MacBook Air, lançado em 2020, ele tem o chip M1. E esse chip é simplesmente impressionante. Na época que ele foi lançado, ele batia de frente com alguns processadores da Intel, e isso em um notebook super portátil. Ele também tem um SSD, que é o armazenamento dele, né? Não é HD, obviamente, mas é um SSD NVMe muito rápido. Mas ele tem apenas 8 GB de memória RAM. Para uso básico assim, você não precisa fazer quase nada com o computador, uso básico, super leve, 8 GB é suficiente. Mas eu queria mais performance, então 8 GB era muito pouco para mim. Que é o caso desse aparelho, uma máquina básica de 2020. Porém, a Apple ela tem um sistema de swipe memory que ela faz uso da memória do SSD para o HD, e isso permite que 8 GB, quando não são suficientes, possam ser compensadas por um espaço de armazenamento do próprio SSD, e você nem percebe que tem poucos gigas ali de memória. Então a memória RAM é mais ou menos assim, é como se fosse essa mesa, e os arquivos é como se fossem os livros que eu preciso usar aqui. Estou vendo alguns estantes aqui atrás. Então as estantes é como se fosse o SSD, e a mesa é como se fosse a memória RAM. Então os livros estão armazenados lá. Quando eu preciso usar, eu pego e trago para a mesa. Acontece que chega um momento que essa mesa fica muito cheia, isso acontece com certa frequência, mas eu ainda preciso pegar livro. O que é que eu faço se a mesa já está cheia? Então a memória swap que a Apple usa nos seus Macs é como se fosse trazer talvez uma mesinha aqui ao lado, ou talvez pegar uma estante dessa e colocar mais perto da mesa. Então eu consigo fazer um uso sem levantar da cadeira, mas ainda são livros que estão na estante e não na mesa. Então é mais ou menos isso. Dentro das possibilidades que eu estava olhando, tinha o Galaxy Book 3 360 da Samsung, tinha o Galaxy Book 4 Pro, mas eles também eram mais caros do que o MacBook Air, e eu não estava muito seguro da performance deles. Eu olhava assim e falei, rapaz, eu acho que esses aparelhos aí não aguentam fazer as edições de vídeo que eu preciso. Então, para performance, eu fiquei meio sem opção. E pensando em portabilidade, quais opções a gente tem com essas características? Bom, a Asus tem o ZenBook 14, só que é extremamente caro, como eu já falei, e a Samsung tem o Galaxy Book Go. E esse sim é bem portátil, é bem barato, mas ele é muito fraco. Tipo, ele aguenta rodar uma aba do Chrome por vez. Mais ou menos assim. Como é que é o Mac? O MacBook Air M1, ele tem 13 polegadas de tela. Eu pensei que isso seria muito pequeno. Meu notebook anterior, 15.6. O anterior a esse tinha 14. E ele vem com 13. Mas, curiosamente, a tela não é tanto o problema. Eu acho que o maior problema é o teclado. Mas sabe que eu não achei esse teclado pequeno? Eu não sei, de alguma forma ele preenche bem aqui. Eu não sei se é o fato dele ser um teclado internacional também. As teclas ficam em um tamanho bem confortável mesmo. Ele pesa 1,29 quilos, então essa é uma coisa que eu queria bastante. Sendo um aparelho de 13 polegadas, isso nem é tão leve assim, tá? Se você olhar outros aparelhos com esse mesmo tamanho, e até um pouco maior, de 14 polegadas mesmo, eles vão pesar menos do que isso. O que eu quero dizer é que ele é, de certa forma, assim, um tanto denso, sabe? Parece que as peças dele estão tudo muito bem encaixado e ele tá super fino, então ele é... Enfim, é tudo muito preenchido em um espaço pequeno. Algo que ajuda em portabilidade é que ele não tem nenhuma ventoinha, tipo zero. Então ele não tem aquele ventiladorzinho, sabe, que fica para resfriar. Isso me deixa tranquilo porque se eu estiver usando no colo ou em um dia frio, eu for colocar ele em cima da cama ou na coberta e eu apoio ele aqui no meu colo, não vai tampar nenhuma entrada de ar, o que é extremamente perigoso quando você tem um notebook com ventoinha. Se você obstrui aquela entrada de ar, e eu já cometi esse erro algumas vezes, a máquina esquenta bastante e ela vem a desligar depois. E isso pode dar um problema seríssimo com o seu computador. Esse aqui não tem esse risco. E falando em portabilidade, ele tem uma característica que é assim absurda na faixa de preço que ele tem. Mas é tipo absurda em um nível que em muito tempo nunca houve em um notebook Windows. E só agora, mais recentemente, em 2024, é que algumas marcas, né, têm lançado máquinas que têm uma performance melhor. Bateria. Meu amigo, eu não preciso me preocupar
com a bateria desse aparelho. É uma bateria que a Apple estipula em 15 horas de duração. A gente sabe que as marcas sempre colocam esses valores para cima, né, para impressionar. Mas assim, o ponto não é a bateria somente, mas é a bateria associada a uma ótima autonomia em standby. Porque uma coisa é você ter 15 horas de duração usando direto, que é bem difícil, né? Ninguém fica 15 horas direto com o notebook ali, né? Precisa descansar um pouco, precisa comer, precisa tomar banho, precisa viver. Mas quando você associa isso com o standby, vamos supor, tem duas máquinas, uma Windows e uma da Apple, as duas com 15 horas de duração. Vamos supor que 3 horas usando direto você vai parar para almoçar na bateria e você vai parar os dois notebooks. Notebook Windows talvez você precise realmente ir lá e desligar ele. No Mac você só precisa baixar a tampa. Ele está aqui em uso, eu fecho. Ele já está em modo standby e eu não preciso me preocupar. E quando ele está nesse modo, ele praticamente gasta 0 de bateria. Tá, talvez 0 seja um número muito pequeno, mas assim, se eu guardar de um dia para o outro, ele deve gastar 1%. É um negócio desse. Tipo, é ridícula a duração de bateria dele. É absurda. Dessa forma, eu tenho uma máquina com uma portabilidade, ou seja, que eu possa levar para qualquer lugar, sem me preocupar com tomada, sem me preocupar com levar o carregador na mochila, ou seja, aquele meu anseio por portabilidade é totalmente suprido com uma máquina dessa. É impressionante que as máquinas Apple, elas já eram boas de autonomia de bateria, mas com os chips M1 e a partir deles, né, o M2, M3 e os novos M4, a autonomia de bateria é assim uma das melhores coisas que qualquer pessoa pode experimentar. A Lenovo lançou o Yoga 7X, que faz parte de uma categoria Copilot Plus PC da Windows. Mas, meu amigo, tá na casa dos 10 mil reais também. Então, assim, não dá. Então, vamos falar de preço. Quanto é que fica uma brincadeira dessa? Bom, é possível você encontrar aí um notebook legal, decente, na faixa dos 2.000 a 2.500 reais. Eu acho que a nova linha de Galaxy Book 4, por exemplo, tá legal. Tem ser o Pro 360, o básico mesmo. Eu acho que tá bacana. Eu acho que o Asus VivoBook também tem um preço legal. Mas assim, eles não vão entregar a segurança de performance que eu estava procurando e a alta portabilidade com uma boa autonomia de bateria, que era o que eu queria. A gente sabe que os notebooks da Apple não são baratos. Na verdade, nada da Apple é barato. Qualquer equivalente é bem alto o preço. Acontece que esse carinha aqui, apesar de ele ser lançado por 999 dólares, e aqui no Brasil eles só acrescentam 0 a mais, né? Então 10 mil reais, ele já foi lançado há mais de 4 anos e ainda é possível achar ele novo, lacrado na caixa, com 1 ano de garantia pela Apple. Inclusive, se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição para você aproveitar. Loja de confiança, tá? Inclusive, tem lojas que vendem lacrado, mas por algum motivo a garantia é menor do que 1 ano, não sei porquê. Então é bom ter cuidado em comprar aí em qualquer importadora, sem nota fiscal e com garantia menor do que a própria Apple garante, tá? Então, link de confiança para você aqui na descrição. Mas voltando. Como ele é um aparelho um tanto antigo, ele caiu bastante de preço. Mas como ele é um aparelho muito bom, ele ainda vale muito a pena nos dias de hoje. E dessa forma, ele acaba sendo bem barato e oferecendo um ótimo custo-benefício em comparação com seus concorrentes. A grande novidade que a Apple trouxe com esse aparelho, com o chip M1, é que antes a Apple usava chips da Intel, processadores Intel. Foi a partir de 2020 que a Apple começou a produzir os seus próprios chips com uma arquitetura totalmente diferente da que usava anteriormente. E aí, tendo a produção do software, que é o sistema macOS, do hardware, que é a própria peça MacBook, e especificamente do chip processador, agora com o M1, a Apple trouxe basicamente uma revolução nos computadores. Agora nós temos uma máquina portátil, capaz de editar vídeos em 4K na bateria, sem nem sentir, uma máquina que nem tem ventoinha, não faz nenhum barulho sequer, lançada há mais de 4 anos e rodando com uma performance que nem máquinas atuais dão conta de chegar perto no que ela oferece. É possível achar hoje um MacBook Air entre 5.500 e às vezes até abaixo dos 5.000. Uma máquina que vai te atender em tudo nessas questões por bastante tempo. Não vai precisar trocar. Então, com essas características, performance, portabilidade e preço, o MacBook Air acabou sendo a melhor opção do que eu estava procurando. Mas aí faltou uma característica, né? E os jogos? Geralmente quando a gente pensa em jogos, estamos olhando para computadores com placa gráfica dedicada. Atualmente a gente tem o Lenovo Lock, o Acer Nitro, são as máquinas aí mais de entrada que vêm com a placa dedicada e com a estrutura
robusta de notebook gamer. E a verdade é que computador Windows é a melhor plataforma para jogar, porque os jogos são feitos para computadores Windows. A imensa maioria deles. Um ou outro ali é que é feito para a plataforma de console, mas até mesmo que sai para console, posteriormente pode chegar para Windows também. Por exemplo, no meu IdeaPad Game 3i eu estava jogando Spider-Man, que foi lançado para PlayStation 4, ou Horizon Zero Dawn, inclusive saudade daquele jogo. Se a pessoa é gamer mesmo e quer se dedicar aos jogos, ela precisa de uma máquina Windows. Isso é ponto pacífico. Se você vai jogar algum joguinho mais simples, como Dead Cells, Cuphead, Hollow Knight, Moonlighter, esses joguinhos pixelados, indies mais leves, Celeste, Ori, você consegue rodar em praticamente qualquer máquina Windows atual, não precisa nem ser gamer. Mas esse rapazinho aqui, olha, não é que ele não rode nada, mas assim, esquece. Não é algo para você exigir dessa máquina aqui. Não é nem por causa de performance, tá? É por causa de compatibilidade. Pensando nas principais franquias de jogos, você não vai ter aqui. O carinha não roda nem Age of Empires 2, antigão, que eu gosto pra caramba. É verdade que a Apple tem a sua plataforma chamada Apple Arcade, que tem alguns jogos que estão disponíveis lá, mas assim, são jogos no estilo jogo de celular, sabe? Joguinhos mais simples. Eu me diverti bastante nos primeiros 3 meses grátis, mas assim, são jogos muito leves, não vai ter nenhuma franquia grande, importante lá. Talvez o que há de mais legal que tem na Apple Arcade seja Dead Cells, que é um jogo que eu gosto bastante, e Stardew Valley, 2 jogos também simplesinho, pixelados, feitos para celular, você joga no celular. Então nesse ponto de jogos, que máquina concorre com o MacBook? Qualquer um. Qualquer notebook Windows é melhor para rodar jogos do que esse MacBook. Essa é a verdade. Mas foi uma escolha que eu precisei fazer. E eu escolhi abrir mão. Abrir mão de alguns jogos que eu já tinha comprado, abrir mão de jogar algumas franquias que eu gosto bastante, porque eu precisava priorizar o aspecto de trabalho com alta performance e portabilidade, aumentando a minha produtividade. Alguma coisa eu ia ter que abrir mão, eu abri mão disso. Então, olhando para o geral, por que eu preferi o Mac? Na verdade, nem foi o macOS que me pegou, mas o MacBook Air M1 especificamente. O ponto é que, para as características principais que eu precisava, ele me atende super bem, performance e portabilidade. O que eu tive que me adaptar em relação a ele? O uso do sistema macOS em relação ao Windows. Olha, é um sistema diferente, ok, mas não sei se eu tenho mais facilidade com isso, enfim, eu não tive nenhuma dificuldade. Praticamente qualquer coisa que eu quis fazer, eu consegui fazer. É claro que é um pouco diferente algumas coisas. O lidar com as janelas ali, em vez de ser na direita, é na esquerda. Não tem o maximizar. Quando você clica no botão de expandir, ele toma a tela toda, ele cria uma outra área de trabalho. O funcionamento é um pouco diferente. Mas assim, acho que com uma semana eu já estava acostumado. E a verdade é que eu gosto de testar coisas novas. Então, aquilo que para algumas pessoas talvez seja uma barreira ou uma resistência até você se acostumar, para mim foi um fator de motivação. Vou aprender uma coisinha nova aqui com esse novo sistema. Então, pra mim foi de boa, muito de boa mesmo a transição. Algo que eu não comentei, mas vale a pena destacar. A construção dessa máquina é impressionante. É um negócio muito, muito bem construído. Você percebe que é bem robusto. Você pega assim, não balança nada, não entorta. É assim, muito bem feito mesmo. Eu gosto desse design do Mac M1, que ele lembra as máquinas mais antigas e clássicas da Apple. Os novos MacBooks, eles têm um design um pouco mais quadrado, se aproximando mais da linha MacBook Pro. São muito bonitos também. Mas eu gostei da possibilidade de ainda usar esse design antigo, que ele é um pouquinho mais largo nessa ponta, vai afinando para cá. Eu gostei disso bastante. Eu coloquei uma película aqui na tampa para proteger de arranhão, mas o meu é na cor Silver. Ele tem uma boa tela IPS, não é a melhor tela possível, mas ok, não era a tela que eu estava procurando. A construção dele é toda em alumínio, tampa, base, tudo. E o teclado é confortável. Eu não tive dificuldade. O teclado do Lenovo IdeaPad Game 3i era muito bom. Era macio, era gostoso de digitar. Melhor do que o MacBook. Mas o daqui, ele não é ruim, não. Mas assim, a real é que a construção dele, qualquer aparelho nessa faixa de preço, entrega essa construção também, sabe? Em algumas coisas até melhor. A linha da Samsung mesmo vem tudo com tela OLED, que é muito melhor do que essa, mesmo essa sendo boa. Talvez o que outras marcas não vão entregar tão bem quanto o Mac seja o trackpad, que é incrível. Eu já vi muita gente falando que o trackpad da Apple é muito bom, mas assim, é de um nível sem igual. Eu consigo navegar, gerenciar arquivos e editar vídeo só com trackpad. E assim, nem é por improviso. Às vezes eu escolho isso para ter uma experiência diferente,
que eu gosto bastante. Aqui na minha mesa eu tenho um outro monitor, às vezes eu ligo aqui com teclado e mouse, mas se eu pudesse, eu usava trackpad e mouse. Aquele Magic Trackpad da Apple, sabe? Que separado, porque é realmente muito bom. Nenhuma máquina Windows tem um trackpad nem de perto como esse aqui. E os alto-falantes também são muito bons. Então, tendo feito aí a minha apresentação a respeito do MacBook Air M1, para quem que eu recomendo essa máquina? Vamos lá. A primeira coisa, para quem tem portabilidade como o critério mais importante. Sério, se você precisa de um computador para levar para qualquer lugar, um computador que você pode confiar, que ele não vai acabar a bateria em cima da hora, que ele vai entregar o que você precisa no momento que você quiser, que ele vai estar pronto para uso só de você levantar a tampa. Você não tem uma máquina melhor do que essa atualmente. Tipo, eu não estou exagerando. É muito, mas muito bom mesmo. Existem competidores, as outras marcas, a Microsoft tem corrido atrás disso para melhorar, mas a experiência de MacBook ainda supera todas elas. Eu diria mais, para quem precisa de performance associada à portabilidade. Eu digo isso porque às vezes você pode ter na sua casa um computador bem potente ligado em um monitor, às vezes você pode ter um notebook muito potente ligado na tomada e a portabilidade não faça diferença para você. Mas se você precisa de performance associada à portabilidade, o MacBook Air vai ser muito bom. Foi o que me fez escolher ele, porque eu olhava para as outras máquinas e eu ficava, essa aqui eu tenho dúvida. Não sei se o Book 3 360 vai me atender, não sei se esse lançamento da Asus é muito bom, mas esse Mac, com certeza ele vai oferecer aquilo que eu preciso. Então essa segurança é algo que o MacBook Air oferece. Hoje em dia, se você quiser mais performance, os seus sucessores já oferecem uma melhor experiência, tá? Eu me refiro ao MacBook Air M2, o MacBook Air M3, inclusive com mais memória RAM. E um outro público que eu ofereço também, assim, esse pessoal precisa se ligar porque estão perdendo bastante, é quem já faz uso de iPhone e de iPad. Meu amigo, você já está no ecossistema Apple, você já pagou caro no seu iPhone, inclusive muitos deles pagaram muito mais caro do que o próprio Mac. Um iPhone 15 do ano passado é mais caro do que o MacBook Air, que é uma máquina muito mais, enfim, que entrega muito mais, mas aí vai do uso de cada um. O ponto é que se você usa um iPhone, mas usa um notebook Windows, você está perdendo muito, porque existe uma integração quase perfeita dentro do ecossistema da Apple. Com o iPhone você consegue usar ele como webcam, você consegue copiar e colar entre dispositivos. Com o iPad você consegue usar ele como segunda tela. Você consegue usar o seu iPad usando o trackpad e o teclado do seu Mac, apenas colocando um do lado do outro. É assim, é uma alta produtividade que só melhora conjugando os aparelhos. Então, se você tem um iPhone, pensa em um notebook que vai ser bom para você, considere um Mac a partir do M1, tá? Se você não precisa de muita performance, o M1 tá bacana. Se você precisa de mais performance, talvez olhe ali M2, M3. Então, minha conclusão com esse vídeo é nunca diga nunca. Eu achei que eu nunca teria um aparelho da Apple, nunca teria um MacBook, mas aqui estou eu entendendo que é um dispositivo que me atende muito bem para os meus trabalhos de vídeo e de estudo. Tem uma experiência de uso assim excelente. O preço que eu paguei nele, tendo vendido meu notebook gamer, acrescentei mais um pouco ali, parcelei, tem 12 vezes aí, ficou melhor do que outra opção que eu pudesse escolher me atendesse também. Então, nesse sentido, vale muito a pena investir em um MacBook Air. Não é à toa que ele é o laptop mais vendido do mundo e, sinceramente, não sou fanboy da Apple, mas o que ela oferece aqui não tem igual, não. Ficou alguma dúvida em relação à experiência de uso, em relação a custo-benefício? Você ainda tem dúvida se precisa adquirir um MacBook e não sabe se investe essa grana toda? Enfim, qualquer dúvida deixa aí nos comentários que pra mim vai ser um prazer poder responder vocês aqui, beleza? Por esse vídeo eu fico por aqui, até a próxima e tchau!